Então, pessoal, dando continuidade, nós iremos fazer agora esse texto e nosso footer. Então, vamos começar pelo footer. A gente tem aqui nosso footer que, quando a gente olha para o nosso container, ele permite que a gente cubra toda uma área. Foi o que eu mencionei há alguns vídeos atrás, o porquê de limitar somente o conteúdo interno, as seções internas, as divs, as sections, a 1080 e não todo o conteúdo, porque a gente vai precisar, em algum momento na construção do site, criar essas áreas que preenche todo a largura do site, não importando o tamanho da tela. A tela pode ser do tamanho de um caminhão, vai ficar tudo centralizado a 1080, porém os itens necessários que tomam conta de toda a largura da tela, eles vão tomar conta de toda a largura da tela. Então a gente tem aqui no nosso, a gente vem aqui no nosso CSS, a gente fala que o nosso footer ele tem um width de 100%, ele tem um background de a variável dele é a variável dark. A gente vai adicionar um padding nele de 2 rem top, 0 right, 2 rem bottom e 0 left. A gente vai falar que ele é um item com display flex. A gente vai falar que a flex direction dele é uma coluna. E dentro dele a gente vai adicionar um item, footer inner footer. A gente vai dar um nome e quando a gente pegar para ver o Bootstrap, eu estou dando aparentemente nomes aleatórios para as nossas divs para conseguir diferenciar bem o que está acontecendo. Mas a gente vai conseguir com o Bootstrap ver uma linearidade, acho que é assim que fala, das nossas classes, para não ficar muito confuso. Então o nosso inner ele também vai ter, ele não vai ter 100%, né? Ele vai ter 90%. Tem um width de 90% para as nossas bordas laterais ficarem certinhas nos dispositivos móveis. E ele vai ser um display flex também. Vai ter um máximo width, né, de 1080. Ele vai ter um display flex, flex direction coluna, e vai alinhar os itens ao centro. Então, se a gente pega aqui e fala que o nosso footer vai ter uma div, não necessariamente precisa ser uma section com uma classe inner footer, e dentro do nosso footer ele vai ter dois textos, que aqui eu vou chamar de H6, aqui eu vou chamar H6 por questão de peso das tags. Então eu vou chamar ele de H6. E aqui aqui no CSS eu vou falar que o meu texto, eu posso declarar isso aqui direto no footer. Todo texto que está dentro do footer, ele vai ter uma cor de variável light. Ponto e vírgula aqui, não pode esquecer. E no index ele vai ter um P. E esse P vai ser o 2020. Eu vou falar aqui também que todo texto, text, eu vou alinhar todo o texto no centro. Vou dar um margem top também. Margem top de 2 rem. Então a gente tem o nosso item. Aparentemente ele não está centralizado. Vou descobrir o porquê agora.
Flex gerar sua coluna. Ah, tá, gente. Eu esqueci de declarar que ele está alinhado os itens ao centro. Agora ele está alinhado. Você pode ver que o tamanho do texto está diferente. Está com 18. Aqui também está com 18, né? Porém, ele está pequenininho. O que a gente vai fazer? A gente vai falar que H6, o H6 do footer, ele tem um width de 100%. É bem mais simples. Só que o máximo do tamanho dele, max width, deixa eu ver o tamanho dele aqui. Ele tem 644, vou colocar 650. Ele tem 650 pixels. Ele vai ficar do jeito que a gente precisa também. Quase isso, vou colocar 600 pixels. Perfeito, só que ele tá pequeno aqui. Vou falar que a font size do nosso texto ele vai ter 20 pixels. Agora ele está um pouco maior. Ainda tá muito grande. Vou colocar 500 de tamanho. Show. Aí aqui em cima dele a gente tem um botão que é literalmente copiar esse botão aqui e colocar ele em cima do top e falar que o btn colocar aqui em cima por ordem de precedência container.btn. Ele tem 500 pixels. Ops. Width, ele vai ter 100 pixels. 100 não, 90 porque ele está sozinho. Mas o máximo dele vai ser 500 pixels. Preciso salvar aqui o CSS. Perfeito. E ele vai ter uma margem top e bottom. Então a gente vai colocar aqui, ele tem uma margem no topo de 3 rem, na direita 0, embaixo 2 rem e na esquerda 0. Perfeito. Em cima dele a gente tem um texto. Que texto é esse? É esse texto aqui. E entre essas duas coisas a gente tem uma div. Vou colocar ali. Tem a section. Section.final. Aqui a gente tem um texto. Vou colocar um H2. E o verde é esse daqui. A gente vai dar uma classe diferente. Class text center. Uma classe para ele e ele vai ficar aqui fora como text center. Vai ter um width de 90%, um max width de 500 pixels, 500 pixels e text dele, o text align dele é center. Vou colocar 600 pixels que aqui ficou ruim. Então é mais ou menos isso. Vou colocar 650. Ficou pequeno. 700. Bacana, bacana. E aqui dentro, no próximo vídeo, a gente vai estar fazendo o último estágio, que são esses itens aqui.